Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao FDX Play, o podcast de empresário para empresário. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do FDX Networking, um grupo de empresários que nos últimos 5 anos gerou mais de 14 milhões de reais em negócios fechados. Através de boas conexões, esse grupo se transformou em um verdadeiro ecossistema de oportunidades. E hoje eu tenho aqui à mesa junto comigo, 3 empresários do mais alto gabarito, que eu tenho o prazer de chamar de amigos aqui, Carlos Cabral, Márcio Garré e Rodrigo Ladeira, que dividirão comigo aqui a bancada. Falaremos um pouquinho sobre como surgiu e para onde vai o FDX. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo Prazer certo? estar aqui falando um pouco do nosso bebê. Exato. Né? Nascendo agora. É um orgulho muito grande a gente estar dando esse passo em comemoração aos 5 anos do FDX. Estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Maravilha. Márcio? O FDX é um sonho que se tornou uma realidade, não é? Entre amigos, e que agora começamos uma nova era, na era digital, né? Então é um desafio para todos nós essa nova fase aí do FDX. Boa tarde a todos. O FDX, como o Ladeira falou, é nosso bebê, né? E a minha empresa, o meu escritório de advocacia foi fundado junto quando a gente fundou o FDX, ou seja, o meu escritório é irmão gêmeo do FDX, então são meus 2 bebês que nasceram exatamente na mesma época. Então tá aqui hoje nesse capítulo, nesse novo capítulo aí da nossa história, tá bacana, cara. Gratificante mesmo. Muito legal ouvir vocês. Então, até pra gente começar esse nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho como surgiu, né? E por que surgiu o FDX, Ladeira. Conta pra gente ali, você que foi um dos que teve, né, o primeiro insight ali sobre o grupo, né? Como o FDX surgiu ali em meados de 2020, foi uma época bem difícil aqui para todo mundo. Verdade, a gente vinha já de uma amizade de conexões de negócio, né, já de 2018, 2019. E aí em 2020 a gente já fazia algumas coisas informais, né, a gente fazia alguns encontros, jantares. E aí em 2020, pandemia, já ninguém sabia mais que rumo tomar, tanto financeiramente como emocionalmente. Verdade. Né? Então a gente começou a marcar alguns encontros informais, nós 9 no começo, né? E para se ajudar tanto emocionalmente como parte comercial também, né, cara? Então, começou em 9, que éramos os fundadores, isso foi caminhando, cada hora um levava um amigo, e as conexões aumentavam, e aí dali surgiu realmente a necessidade de, vamos estruturar e vamos criar uma coisa mais séria, e partir para realmente começar a contabilizar essas coisas, as conexões, não é isso? Exato. Carlos? Eu acho que o fator preponderante ali no nosso início foi um casamento entre leveza e necessidade. Necessidade pelo momento que a gente vivia em termos mundiais, né? A gente estava ali, quem trabalhava com serviço se viu de mãos atadas, de olhos vendados, sem poder atuar, tudo fechado, né? Quem vendia produto talvez não tenha sofrido tanto quanto o serviço. E aquela nossa necessidade, aliada com a nossa leveza, que a nossa própria amizade entre nós fundadores, a gente conseguiu trazer isso para a formação do grupo, né? Então aquela aliança entre leveza e necessidade, eu acho que foi assim, foi um pontapé muito bem dado para a gente começar a nossa caminhada. Perfeito. Márcio, para você ali, onde você conseguiu enxergar que esse início ali, muito por conta da necessidade, como o Carlos trouxe, chegou num ponto ali de maturação que você falou, isso aqui pode gerar um ecossistema eficiente. Quando que você, na tua cabeça, isso aconteceu? O FDX surge, né, como vocês já disseram, o próprio Ladeira disse aqui, o Cabral, nós vínhamos já de um grupo, né, de empresários. Verdade. Que nós participávamos, né, todos, e nós começamos a enxergar naquele grupo que nós participávamos que quem fazia o grupo éramos nós, né, ao fim e ao cabo, né? Verdade também. E aí surge também uma amizade, porque os negócios surgem de relacionamentos, né? Não há negócios que não surjam de outra maneira que não essa. Então, nosso relacionamento cresceu muito, fortaleceu-se muito, através do network que foi criado entre as nossas empresas, os nossos CPFs. Também a relação extra-grupo, né? Que nós começamos a nos encontrar fora dos encontros, né, formais que haviam promovidos por aquele grupo então. E aí, cada vez mais forte, vem essa pandemia, sentimos que o grupo que estávamos não dava o apoio, o suporte que precisávamos. Verdade. Houve uma resiliência por parte de nós, os fundadores que estávamos, éramos 9. Nessa resiliência surge então a ideia, né, de formar então um grupo FDX através de
um sonho, de uma resiliência, de um objetivo futuro. E daí começam a surgir as conexões e começam a surgir cada vez mais os encontros, os negócios começam a acontecer numa época muito difícil e começamos a conectar mais pessoas. E daí a coisa começa a andar e começamos a ver que o FDX teria pernas para andar até tornar-se o grupo Tornou-se, termos um espaço e começarmos aí com umas reuniões. Eu acho pegando o gancho que o Márcio falou, eu acho que faz muito sentido que eu sempre falo, eu falo muito sobre isso, que é a letra D da nossa sigla, que é o dividir experiências. Né? O F é o fomentar negócios, mas acho que o dividir experiências, principalmente naquela fase de pandemia, era o mais importante. Porque eu tenho uma empresa de esquadrias de alumínio e vidros. E quando você consegue, dentro de um grupo de amigos, você ter todo o apoio jurídico, de informática, de assessoria de plano de saúde, de tudo aquilo que você não entende do seu negócio, eu acho que faz toda a diferença. Perfeito. Então, eu sempre, quando alguém me pergunta o que faz mais sentido no FDX para você, eu como Rodrigo Ladeira, eu digo que o dividir experiências para mim é muito importante. A minha empresa cresceu muito e cresceu muito rápido, num curto período de tempo. E se eu não tivesse esse apoio de dividir as experiências, se eu não tivesse uma base, uma base muito forte para me apoiar naquilo que eu não entendia dentro do meu negócio, eu não teria chegado, provavelmente não teria chegado onde eu cheguei hoje. Perfeito, Rodrigo. Esse relato é muito, muito interessante e até para quem não nos conhece ainda, o Rodrigo já até trouxe aqui um pequeno spoiler. Então, o FDX surgiu justamente disso, né? Foi um período conturbado, um período difícil durante a pandemia, onde todo e qualquer empresário, principalmente como o Carlos também trouxe, do setor de serviços, ele se viu ali em meio, né, a uma incerteza muito grande até do que você passaria, né, você como pessoa física, quem dirá ali o CNPJ que estava por trás. E aí até nisso, né, o nome FDX ele vem desse apoio mútuo, né, que nós, no início, éramos 9 empresários, nós fizemos um com os outros. O F vem de fomentar negócios, ou seja, né, naquela época então era mais premente ainda, né, quanto mais o fomento de negócios dos mais variados segmentos, mais nós conseguiríamos sobreviver. O D, como o Ladeira trouxe aqui, dividir experiências, né, tudo que você falou ali, eu resumo isso tudo, é o exercício de humildade que a gente faz dentro do grupo. Né. Hoje eu posso ser um expert aqui no meu ramo, né, eu sou do ramo financeiro, o Cabral aqui do ramo jurídico, o Márcio do setor de construções, você esquadrias, alumínios, a gente sabe muito do nosso serviço, mas não sabemos de muitos outros. Então, fazer esse exercício dentro do grupo é importantíssimo, porque você consegue justamente trazer aquele ecossistema de oportunidades, aí, sejam para a nossa empresa, seja para nós ajudarmos a empresa aqui do próximo. E o X aqui no finalzinho do nosso anagrama aqui, ele significa multiplicar riquezas, porque se você fomenta negócio, faz aquele seu exercício de humildade, né, dividindo ali as experiências com todo mundo, você consequentemente vai conseguir multiplicar riquezas. Então, esse é o nosso mantra aqui no grupo, né, que a gente traz já há 5 anos, que eu acho que foi muito bem desenvolvido, né, e de maneira orgânica. Isso que eu acho mais interessante. Né? Então, agora, para a gente recapitular mais um pouquinho, vamos voltar ali para o início das nossas reuniões. Né? Qual foi a dificuldade, não a dificuldade, mas o desafio, para a gente começar a estruturar reuniões num lugar pequeno, né, que era até o local ali onde era a sede de uma das empresas que compunham o grupo, e que esse movimento ele foi tão genuíno que ele foi tomando corpo ali sem nós nem percebermos, né? Quando a gente se deu conta, o grupo já estava aumentando. É verdade. A gente, na verdade, a gente começou numa sala pequena, exato, em Jacarepaguá. Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Né? Devidamente passados. É isso aí, álcool gel e máscara. Exato. Né? E o mais legal é que até as máscaras eram personalizadas também. A gente mandava o pessoal arrumou. O Renato, que hoje está no FDX com a parte de viagem. O Renato fez o totem de álcool gel, do álcool gel, do FDX. Então ali as conexões já estavam, e foi exatamente isso, porque todo mundo conhecia alguém tinha algum amigo que tinha a necessidade que a gente tinha. Uhum. Então, o Márcio levou uma recém, eu lembro muito que um dos primeiros membros era uma empresa que estava recém chegando no Rio, que era a Maxi Vinil. Então era um empresário antigo dos grandes players de tinta que estava trazendo uma marca nova, e o Márcio conhecia. Então fazia todo sentido para ele, porque era um apoio muito forte de empresários no Rio, que era até para desmistificar a marca, porque as marcas de tinta no Rio são muito fortes, né? A gente conhece 2, 3 marcas ali que surfam, é difícil penetrar uma marca desconhecida no Rio.
E, pô, acho que um dos maiores cases de sucesso do FDX é exatamente a Max Vinil. Principalmente no início. Né? Mesmo, De tanto que performou ao longo do tempo, não só pela qualidade do produto, como pelo serviço, pelo atendimento que o Pedro e o Paulo sempre se dispuseram a fazer. Acho que não teve ninguém, a gente nunca teve uma experiência ruim, né? Um feedback ruim deles, tanto do produto quanto do serviço. Então, falando disso, a gente foi trazendo. Um trouxe um amigo, o outro trouxe. Quando a gente viu, já éramos 14, 15, já estava começando a salinha ali em Jacarepaguá a ficar apertada. Né, Cabral? A gente comprava lanchinho da padaria. É isso aí. Nosso cofre era um lanchinho da padaria. E não havia outro também, né? Tudo fechado. Né? Exatamente. Tudo fechado. E aí a gente conseguiu migrar para uma equipe de buffet. Né? Exato. E crescimento gradativo, conexões aumentando, e a gente se viu já na necessidade de trocar de lugar com um ano. A gente está desde 2021 no Barra Tower. Exato. É até um bom ponto esse que você trouxe, até desculpa te interromper, Ah. mas justamente essa estruturação foi tão rápida que a gente começou a ter que lidar com aquele problema bom, né? A dor do crescimento. A gente tem que começar a ter processos internos, por mínimos que fossem, primeiro, né, para a gente conseguir ter ali um bom ambiente para que os negócios fossem gerados, né, e os relacionamentos fossem feitos. A gente vai tocar muito nesse ponto aqui durante essa conversa. E também ali para poder mensurar. Não adianta nada a gente ter um ecossistema legal, mas que ele não seja eficiente. Né? Que oportunidades sejam geradas para a gente não consiga mensurar ali o que está acontecendo ali dentro. Então, acho que esse foi o nosso primeiro desafio. Né? A gente cresceu, tomou corpo, aí vem a questão física, né, do local, e também a questão ali mais estratégica, né, e de números, mensurar o que a gente estava fazendo e procurar cada vez mais, né, ampliar as conexões. Porque a gente viu que as pessoas que iam chegando, e a gente sempre, aos finais das reuniões, a gente perguntava, e aí, cara, o que você achou? Procurava ter um feedback, e sempre assim, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito leve, a gente consegue fazer negócio de uma forma muito tranquila. E aí a gente foi percebendo que isso poderia ter um mínimo de estrutura, isso ia. Exato. Né? Porque sem estrutura nenhuma, num período muito ruim, com o lanche da padaria ali, o troço já fluía. A gente falou, cara, se a gente der um tapa de profissionalismo nisso, isso vai. E foi exatamente quando a gente deu o pulo de ir para a Barra num espaço maior, com um buffet, com uma coisa, e a gente viu que o troço disparou. Porque a nossa forma de fazer negócios, né, nós sempre quisemos nos afastar um bocado dos outros grupos, né, que existiam no mercado e que existem, né, que é um bocado... os grupos engessados, né? Engessados, e um bocado as pessoas chegam ali quase que com a faca nos dentes para fazer negócios. Nosso grupo não é de todo essa forma de fazer negócios, né? Nós primeiro procuramos um relacionamento, a confiança, a credibilidade, e depois sim os negócios, né, eles surgem de forma natural, né? Com a leveza que nós devemos, né? Então, vão surgindo. E o FDX não existe só para fazer negócios, né? Que é importante também frisar isso, né? Que as pessoas, quando chegam ali, eles pensam só em fazer negócios. Não, o FDX surge também para que as pessoas cheguem ali e consigam também caminhos para os seus negócios, contatos, para chegarem a certos contatos. Às vezes eu preciso, pessoas, técnicos. Estou em São Paulo, eu falo com o Ladeira, conhece fulano tal, estou precisando de alguém, o Ladeira me indica, o Ladeira também indica para outros. Então não é só o nosso grupo não é um grupo virado e focado em só fazer negócios, mas tudo que gira à volta dos negócios também são importantes, porque sem aqueles elementos nós não conseguimos fazer negócios. Eu sempre falo muito, hoje uma das peças fundamentais na minha empresa, que é o meu motorista, que é um guardião dos meus materiais, ele é um contato do FDX. Então, às vezes as pessoas não conseguem, as pessoas às vezes entram, e a gente viu isso muito nos outros grupos que a gente andou, que a verdade é o seguinte, eles têm na cabeça a ideia empresarial do seguinte, você me gera negócio, eu gero negócio para você. E as pessoas esquecem que tem todos os pormenores. Uma indicação de um funcionário de confiança no mundo de hoje... Tem um valor intangível. Tem um valor enorme. Com certeza. Você tem um contato, o Márcio falou, cara, eu preciso de um eletricista em São Paulo. Você tem um contato de um eletricista em São Paulo para resolver um problema elétrico, não é um negócio. Cara, mas livrou uma dor gigantesca. Exatamente. Entendeu? É o que Desatou um nó absurdo. Exatamente. A gente já teve uma conversa sobre isso, que a gente fala, cara, um dos maiores, até dos menores tickets médios hoje que a gente tem no grupo, que é a Márcia, ela tem um valor intangível gigantesco. Porque tu imagina uma máquina tua parada o dia inteiro. Num feriado. Exato. Então, assim, é um produto de um ticket médio baixo, mas que faz uma diferença enorme na ponta. Se você for mal atendido ou se você não for atendido. Ainda acrescento mais uma característica na situação da Márcia, o fato dela ser síndica. Então, não necessariamente ela vai fomentar negócios
Somente na área dela, né? oriundos da atividade comercial dela. Ela fomenta negócios em razão da condição dela de síndica do condomínio dela. E Exatamente. aí, quanto maior a diversidade, né, da atuação, maior a esfera de conhecimento, né? E essa esfera de conhecimento, conforme mais diversa for, melhor. Então, as pessoas têm vários movimentos, várias empresas, vários conhecimentos, e isso torna que os negócios também se tornam naturais, principalmente com as indicações, porque é importante, mais que os negócios, são as indicações. Às vezes não é só fazer o negócio, mas sim a indicação. As portas abertas. Exatamente. É fundamental Você chegar ter lá. a porta aberta faz toda a diferença. E eu até brinco, né, que hoje em dia uma palavra está muito na moda, né, que é influenciador. Né? Então, todo mundo hoje, você fala influenciador, as pessoas pensam num determinado tipo de pessoa. Mas esquece que influenciador, né, influenciar é uma condição. Se uma pessoa consegue influenciar em algum ponto da sua vida, é sinal de que ela vai exercer ali, literalmente ali, uma influência. Que influência vai ser essa? Vai ser positiva ou negativa? E você lidar ali no grupo, como a gente tem, com pessoas influenciadoras, que são pessoas ou que conhecem do escopo ali do que você precisa, ou vão conseguir falar com a pessoa que vai resolver o teu problema. E te dão Isso sim é influenciar. E te dão uma credibilidade para que tu chegues num cliente de forma quente, né? Exatamente. Porque chegar num cliente de forma fria, sem a indicação correta e sem a credibilidade de quem indica é muito melhor, né? Números mostram que uma indicação, você tem 87% de chance de fechar o negócio quando você vende uma indicação. E quando a tua indicação é de uma pessoa que tem o poder da caneta, Que é a influenciadora. que é o influenciador, a tua chance de fechar é muito grande. Não à toa é a nossa taxa de conversão. E o timing, né? Porque às vezes tu chegar num cliente que não é o time, é a hora do cliente fazer um certo serviço, naquele momento, e quando te indicam, tu tá a chegar no timing certo e com a credibilidade certa. Então, só falta mesmo apresentar a proposta e fechá-la. Exatamente. Então, isso é muito importante e isso também traz muito ali daquela característica principal que o nosso grupo fomenta, né? Que é fazer negócios, mas antes dos negócios ter o relacionamento, e relacionamento hoje é muito importante. Você conhecer a pessoa ali, fazer ali, vou falar entre aspas aqui, um amigo antes de você fechar o negócio, faz toda a diferença. Por quê? Porque uma vez que você tem ali um relacionamento bom, né, tenha portas abertas com aquela pessoa que é influenciadora, a probabilidade dela te colocar ou na cara do gol, ou de você até fechar algum negócio com o escopo mesmo daquela pessoa, além de fundamental, a probabilidade é gigantesca, como você falou ali, vai beirar ali 90%. E muito disso, né, fazendo o gancho agora, vem da nossa taxa de conversão. A gente sempre lembra aqui que o nosso grupo, ele começou offline, né? Era um grupo literalmente de empresários para relacionamento e geração de negócios. E por ser um grupo offline, a nossa taxa de conversão, eu digo que ela é absurda. É o resultado de tudo isso que estamos a falar, né? Estou trazendo aqui, trazendo em miúdos aqui, a taxa é absurda, porque ela passa de 50%. Já chegamos a ter quase 60%, hoje ela beira ali os 55%. Então, traduzindo aqui em números, a cada 2 negócios, mais de um vão ser fechados. E hoje a taxa de conversão só baixou um pouco, porque hoje a gente tem quase 80 milhões de negócios na mesa. Na mesa, exatamente. Então, assim, o nosso em negócio aumentou muito. A gente disparou muito no relacionamento. E quando você tem negócios muito vultosos, você tem um time um pouco maior. Você tem um delay um pouco maior na negociação. Por isso que a nossa taxa de conversão também reduziu um pouco, que é o normal, né? Então, são negócios complexos que não se ajustam com 2 reuniões. Exatamente. E outro fator importante também é que as próprias empresas que nós temos já começam a sair fora da geografia do estado do Rio de Janeiro, né? Como a Ladeira Martins, a Operplano, a Tecnoplano. Exatamente. A tua empresa também, a Souza Cabral também, ele tem várias geografias fora do Rio. Isso também começa a facilitar uma abertura dos negócios também, né? É abertura de mercado. Abertura de mercado, exatamente. Né? Isso é importante também. Um case de sucesso, trazendo aqui, né, até um case de sucesso real, a tua empresa, Rodrigo, que é a Ladeira Martins. Hoje ela não está mais... Ela começou no Rio de maneira muito pequena, quando a gente se conheceu. Hoje em dia, aqui no Rio, ela tem um vulto muito grande e você já está em São Paulo. Então, conta pra gente também um pouquinho do quanto o FDX te ajudou a abrir portas também em outro estado. Foi como o Márcio trouxe aqui o tema. Eu acho, Gabriel, que é exatamente o que... Eu acho que o dividir experiências me marca muito exatamente por isso. Porque eu entro ali em 2018, 2019 com a minha empresa muito pequena. A gente tinha uma sala comercial e um galpão de 80 metros quadrados com 5 funcionários. O carro era o meu carro de uso, era o carro que o instalador trabalhava. Era tudo. Era um Golzinho 2009... E realmente é um caso de sucesso. A Ladeira Martins foi a primeira empresa a alcançar 1 milhão em negócios recebidos no FDX. Claro que a gente dá muito mais valor a quem gera 1 milhão, mas eu tenho orgulho de ter sido a primeira empresa do FDX a ter alcançado 1 milhão de negócios recebidos.
E fez muita diferença eu ter conhecido não só vocês, que são meus sócios, meus parceiros, mas toda a estrutura do FDX, porque a minha empresa cresceu muito e cresceu muito rápido. E num período muito difícil. Com certeza. Porque a gente estava na contramão do negócio. Era até chato a gente falar, porque no período de pandemia as coisas estavam muito caindo e as empresas, algumas empresas de construção, como o caso da Ladeira Martins, estava decolando. Porque as pessoas tiveram que fazer muita readequação de espaços em casa, tiveram que ir para um apartamento maior, ou tiveram que fazer um escritório em casa. Então fizeram muitas reformas nesse período. Eu chego ali em 2021, eu começo 2021 com 8 funcionários, termino o ano com 40. Caramba. Muita, 5 vezes mais. Muita diferença. E eu saio de ser o gestor de uma empresa que faturava X mil reais para faturar 10X mil reais. E se eu não tenho um apoio de investimento, de contabilidade, de plano de saúde, um apoio jurídico, não vai. Eu sou técnico em esquadrias de aluguel. E além disso, todo o relacionamento, né, Rodrigo? Exatamente. As várias conversas que nós tivemos, todos nós. Exatamente. A troca de experiência, né? É um apoio emocional no também. planejamento, É nas dicas, qual o caminho, qual o melhor tempo para tomar o passo. Então, isso também é muito importante. E o mais importante, Márcio, é você falar o que não fazer. Exatamente. Porque faz toda a diferença quando você está cercado com empresários que já sofreram aquilo que você está sofrendo. Não vai por aí, vai por aqui. Até a dica de se vestir, pô, a gente troca entre a gente. Exatamente. E quando você não tem milindre quanto a isso, cara, faz muita diferença. Quando você tem um relacionamento ao ponto de você pegar o telefone e ligar para um cara e falar assim, meu irmão, não posta isso aí, porque isso aí não condiz com a tua marca. E do outro lado do telefone tem um cara que sabe receber aquilo de uma forma bacana e fala, cara, realmente é a parte isso mais faz difícil, sentido. às vezes. Porque é difícil, cara, porque você tá lidando com ego, com vaidade. O cara fala assim, não, sou empresário, quem sabe sou eu. Quem não manda é na minha assim. marca sou eu e tal. Exatamente. Cheguei até aqui sem essa dica, por que eu tenho que seguir? E eu acho que o nosso grupo acumula todas esses adjetivos, esses bons costumes e bons hábitos, né, que fazem do ser humano vencer e ultrapassar desafios. Nosso grupo acumula todo essas situações. E isso faz com que o grupo seja sólido, tenha vindo a crescer gradativamente, de forma estruturada. Nós não fomos um balão chinês, como se diz, que sobe, cai. Nós temos vindo nesse período de 5 anos, nós vimos várias coisas acontecerem. Temos vindo caminhar de forma estruturada. Não demos o maior passo porque não quisemos, né? Nós já poderíamos ter esticado muito mais e nós seguramos porque nós queremos manter o nosso DNA e não perder o nosso DNA. Para nós é importante manter esse DNA que nós temos. Né? Isso aí, tudo que você trouxe, né? Eu traduzo em criação de cultura. A gente criou uma cultura ali nossa do FDX e até dentro dessa cultura você vê, a nossa empresa começou éramos 9, né? Os 9 já se conheciam. Então, mal bem, você já sabia como é que era aquela pessoa ali fora do ambiente empresarial. Só que o grupo foi tomando corpo e a gente começou a ter aquele problema bom de chegar em pessoas que a gente nunca viu. Literalmente, né? Empresários de segmentos que a gente não conhecia, empresários que não conhecíamos também, e que você vê que gradativamente as pessoas vão se adequando à cultura do FDX. E eu acho que isso também tem muita influência no sucesso que a gente teve, né, ao longo do tempo. Porque, mal ou bem, são 14 milhões em negócios gerados dentro do grupo, nos mais variados segmentos. Isso é muito importante frisar também. É tudo muito pulverizado. Então ali, assim, não tem, só quem faz obra consegue gerar negócio. Então só quem é do setor de serviços ali, jurídico, contabilidade, seguros, consegue realizar negócio. Não, é totalmente pulverizado e é um número, você pegando um cenário de pandemia ali, né, em 2020, né, voltou em 2021 com aquela onda da Omicron, ali, foi acabar a pandemia mesmo ali 100% no início de 22. Então, você pegando um cenário que pandemia vai e volta, primeiro período muito extenso ali, de 2, 3 meses, sem que a gente nem conseguisse nos reunir. Depois você pega um período de vai e volta e você conseguir gerar 14 milhões em 5 anos. E nos últimos 3 meses tem mais de 1 milhão, né, são 1 milhão e 200 agora nos últimos 3 meses. Em 2025, que é um ano que projeta-se difícil. E aí, agora, fora qualquer questão ali, seja política ou questão econômica, mas é um ano que se projeta difícil. Eu acho que isso traduz muito a criação de cultura que a gente trouxe para dentro do grupo. E que a gente consegue, por mais que entre pessoas, saiam pessoas, mas que a gente consegue incutir ali dentro, né, para os empresários que compõem o grupo. Eu acho que a gente adotou alguns pilares, né, muito importantes dentro do nosso grupo, né, que são os pilares da honestidade, da seriedade e dos bons princípios e o caráter, né? Nós tivemos alguns problemas, como todos têm, né? Impossível, né? E nós soubemos lidar com esses problemas de forma tranquila e normal e conseguimos continuar no nosso caminho sem virar à esquerda ou à direita em prol de
melhores números, para conseguir alguns objetivos escusos. Os fins não justificam os meios. Exatamente. Nós conseguimos manter até hoje esse caminho e esse bom DNA que nós estamos a fazer. Tanto é que o grupo tem se filtrado por ele só, né? E as boas empresas têm se mantido, os bons CPFs estão aqui, os bons CNPJs mantêm-se conosco, e eu acho que nós temos que continuar nessa pegada, para nós continuarmos a atrair boas empresas e bons negócios, né? Com certeza. E até já também é bom você ter trazido esse ponto, né? A gente veio até agora, né, numa toada ali de nos encontrarmos presencialmente, sempre ali, estamos juntos ali de 15 em 15 dias, né, invariavelmente, de fazermos esse networking de maneira offline e o networking que eu digo profissional, ali para você, consequentemente, falar com pessoas que consigam influenciar, que consigam gerar bons negócios e que consigam fazer com que a sua empresa cresça, como a gente viu aqui o caso da empresa do Rodrigo. Mas a gente também não pode fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo. Para o mundo atual, exatamente. Né? Senão também a gente... Nos adaptarmos. Exato, a gente tem que se adaptar. Exatamente. A empresa boa é a empresa que se adapta. Exatamente. Você falou tudo, né? Você até tirou aqui as palavras da minha boca. Então, até projetando agora para o futuro, o que a gente pode pensar, né? Até já dando um spoiler aqui para a galera que vai começar aqui a nos seguir, o que o FDX vai fazer daqui para frente para que ele possa, né, aliar tanto essa questão offline do relacionamento interpessoal, que é muito importante e nunca vai perder a importância, mas também para a gente se adaptar aqui para os tempos modernos, vamos dizer assim, né? Pegando aqui essa parte mais voltada para o digital. Eu sou o cara mais antigo da mesa, né? Sou o analógico, ele vira pra mim e fala, né? Eu sou o cara analógico. Falar digital, deixar a palavra pro resto. Eu sou um cara que, pra mim, o carro é carburador, o telefone ainda é o que roda o disco vinho, então... Antena parabólica. Mas eu tenho aprendido muito com vocês, né? Isso é muito importante. Para mim, mais que fazer negócios no FDX é aprender com a cultura organizacional diferente do que eu estou habituado, aprender com experiências novas, aprender com a vibe que vocês têm, que é muito boa e que eu tenho que tentar entender e perceber também, para que também possa também adaptar internamente esses conhecimentos juntos com o que eu tenho nos grupos empresariais que eu participo, mas também levar essa experiência boa. Mas eu acho que nós temos que entrar na era digital, acho que temos que mudar, vou deixar a voz para vocês, que aqui falo pouco nisso, mas eu acho que temos que seguir uma nova era e temos que nos adaptar ao mundo hoje. Não ficamos para trás e nós não podemos sair do mundo. O mundo não se pode adaptar a nós e sim, nós temos que nos moldar aos novos caminhos. Eu vejo o FDX como se a gente tivesse com um tesouro represado. Né? A gente tem hoje um tesouro na mão, que é a riqueza que a gente tem da nossa cultura, de como a gente faz negócio, e a gente precisa mostrar isso para mais pessoas. A gente precisa ter um alcance maior disso. Uma escala maior, né? Porque hoje a gente, no offline, a gente tem o nosso grupo, que eu acho que é maravilhoso, a gente consegue ter uma concentração muito boa. Claro que tem empresários que entendem a nossa filosofia, tem empresários que não entendem, isso é super normal, faz parte. E os números mostram que aqueles que entendem performam muito melhor, né? Mas eu acho que no digital é você ter o alcance daquelas... E vai ter muita gente que vai se identificar. Hoje nós temos 30 que se identificam. A gente pode ter milhares que vão se identificar com a forma que a gente faz negócio. Então eu acho muito importante esse passo. Eu acho que o FDX já carrega uma marca de credibilidade no mercado. Eu acho que quando você fala que você é uma empresa que pertence ao FDX, isso tem um peso. Né? Porque quando você sabe assim, não, peraí, é uma empresa que, a Tecnoplano participa, que a Ladeira Martins participa, que o Gabriel, a GLB participa, que o Souza Cabral participa. Peraí, esses caras estão lá fazendo negócio, cara, tem um peso. Exatamente. Eu acho que a gente tem esse peso e a gente tem que fazer valer o nosso network. O nosso network é a nossa principal riqueza. A gente trouxe até aqui com a força dos nossos contatos, com a rede de contatos que nós temos. O nosso intangível, né? Isso vale muito. É exatamente isso. E assim, é o jeito da gente mostrar isso num alcance maior, para mais pessoas possível. Perfeito. E hoje, a gente tá vendo o nosso primeiro capítulo dessa mudança, que a gente está aqui hoje. É verdade, né? É verdade. A gente, em 2020, mais poderia imaginar que a gente ia ter um podcast. E olha só o que todo o nosso crescimento nos fez, onde o nosso crescimento nos trouxe. Então aqui hoje é o primeiro capítulo dessa mudança, né? A essência vai ser mantida, a nossa cultura vai ser mantida, porque sem ela a gente não estava aqui hoje, né? Só que a gente vai incrementar ingredientes do mundo moderno. E hoje a gente está anotando aí
no nosso livrinho o primeiro capítulo dessa nova era. É o mesmo perfume em frascos diferentes. Exatamente. Isso aí. O perfume é o mesmo, só vai ter um frasco, vai ter um frasco de 100, de 200, de 30. Cabe uma letra de uma música. Isso aí. só vai mudar o frasco. E é exatamente isso. Eu acho que tem pessoas em São Paulo, que a gente já falou, o Garré frequenta muito São Paulo, eu também estou sempre em São Paulo, e quando a gente fala a forma que a gente faz negócio, cara, vocês têm que ter isso aqui. Chama atenção, né? É uma forma diferente. Só que a gente cai exatamente assim, peraí, quem a gente vai colocar lá que vai conseguir manter Exato. esse padrão de cultura, de relacionamento E de qualidade mesmo. e de qualidade, Cara, exatamente. O que é importante dizer é que os nossos negócios surgem numa mesa do almoço, surgem num jogo de tênis, surgem numa resenha, surgem num shopping. Nós fazemos negócios conversando, né? Como no outro dia jogando tênis, depois do tênis surgiu aqui uma conversa, É verdade. que um fulano tal precisava do negócio e nós indicamos ali, com um amigo nosso estava na mesa, indicando ali pro negócio. Então, as coisas surgem de forma naturalmente, Exatamente. através de O relacionamento. bacana é que não foi só em Barueri que teve aquela possibilidade da gente expandir. Tivemos várias outras cidades no Brasil. São José dos Campos, São José dos Campos, várias Rio pessoas se Grande do interessaram. Rio Grande do Norte não teve Rio um Grande do movimento Norte, como O próprio esse. Araçatuba, onde que nós também temos negócio, Araçatuba Exatamente. também já pensaram em Pensaram. surgir lá o FDX. Eu acho que o grande limbo que a gente sempre caiu era a questão de como estruturar isso. Né? Hoje, né? A empresa, manter o DNA. o, né? o FDX dependia muito das nossas empresas. E a gente viu que isso era um empecilho para conseguir escalar o negócio. Hoje a gente vê, obviamente, né, as empresas, principalmente as fundadoras, vão ter sempre ali vão trazer o DNA do FDX. Mas a gente conseguiu achar uma maneira de a gente expandir isso, né? E de que essa cultura também conseguisse ser expandida sem que a gente perca ali a qualidade e a naturalidade, né? A leveza vem do quê? Da naturalidade da geração de negócios. Então, quanto mais a gente conseguir levar, melhor. Que é exatamente o que o digital vai te trazer. Exatamente. Porque qual era o receio de levar o negócio para São José dos Campos? Beleza, mas o Gabriel tem um jeito todo peculiar de tocar a reunião. Quem vai fazer isso lá? Agora o Gabriel consegue ter um alcance em São José dos Campos. Exatamente. Em Rio Grande do Norte. Beleza, o Gabriel vai estar na tela no Rio Grande do Norte. O digital quebra fronteiras. Essa é a vantagem do digital. A gente quebra Então, totalmente as o fronteiras. que era um empecilho no offline, no online você abre esse campo. Foi a pandemia, né? Existe- A pandemia, né? A pandemia a- trouxe, Existe, né? Essa é uma verdade. existe um empresário brasileiro que mora nos Estados Unidos que o negócio dele tá aqui, cara. Também. Sim. Mas Hoje a mais do pandemia que tem nunca. muita força, Hoje né? mais do que A pandemia, como surge o FDX, né? O FDX surge no meio dessa loucura, né, toda. E a pandemia traz essa mudança de paradigmas, né? Então traz essa quebra de fronteiras, que tu não só trabalha naquela geografia onde estás, só pode trabalhar se deslocando 100 km para estar no escritório. A pandemia traz toda essa mudança de trabalho, todo esse formato. E nós agora, o FDX, ao entrarmos, né, Exato. nesse caminho, nessa nova esfera, né, de atuação, nós podemos ter aqui um gatilho de crescimento que antes não estávamos a disputar. Perfeito, Né? perfeito. E eu acho que tudo também é questão de maturação, né? A gente tinha um negócio, nós evoluímos esse negócio, mas a gente chegou no momento ali que até para você crescer, você tem que saber como crescer. A gente viu, dá pra gente continuar do jeito que a gente tá, só que a gente consegue também alcançar muito mais pessoas do que a gente alcança hoje. No primeiro momento, talvez esse passo não fosse dado porque a gente não tinha maturação ainda até de criação de cultura, processos internos. Só que hoje a gente se vê muito tranquilo, né? Até de maneira bem sóbria ali para poder dar esse passo à frente. E quando você cria um relacionamento muito além das reuniões estruturadas, a reunião estruturada começa a perder sentido. Exato. É o que está acontecendo Que é o que está conosco. acontecendo agora. Porque você tá tão junto com as pessoas que ali estão no dia a dia, jogando tênis, na academia, no almoço, que a reunião estruturada virou basicamente uma prestação de contas e para receber convidado. Então, para o membro, começou a perder sentido. Quando você tem uma reunião que não tem tantos convidados, já fica uma reunião mais do mesmo. Exatamente. Que foi o que começou a estimular a gente de ir para o digital. Exato. Não é isso? Exatamente. Então, a ideia agora, né, daqui para frente, é a gente ter ali o membro participativo, como ele sempre foi, mas com gatilhos ali para ele que fomentem, com que ele queira continuar no grupo e queira até fazer algo diferente dentro do grupo, que vai ser o que a gente vai conseguir proporcionar daqui para frente. Do mesmo, na mesma moeda, o outro lado da moeda é o convidado, porque o convidado também que quiser participar do FDX, conhecer, ver como funciona uma reunião, ele também vai ter essa possibilidade. Então não é fechar uma porta para abrir outra. Não, a gente vai deixar agora as duas portas abertas. É a quebra de limites, né? Exatamente. Vão ser duas formas distintas ali
Primeiro, de você ter acesso ao FDX, de você conhecer. Segundo, de você fazer parte também. E outra coisa, você vai ter o membro do FDX a partir desse momento, dessa virada de chave que a gente está dando, ele vai ter a marca dele linkada ao FDX, como sempre teve no offline, só que ele vai ter agora nas plataformas. Exato. Então, você vai ter a sua marca ali num site onde estão todas as marcas numa esteira. Então, o FDX está carregando a marca para o online. Então, quando você clica no Instagram do FDX, a tua marca vai estar ali. Quando você clica no LinkedIn do FDX, a sua marca também está ali. Então, você começa no site também. A ser visto o tempo inteiro no site. E o gatilho do site é genial. Que você consegue clicar e ele já linka com o teu próprio site. Então virou como se fosse uma exibição ligada como se fosse um marketplace. Marketplace, exatamente. Isso Perfeito. é o tal problema virtuoso que nós criamos, né? Que nós vamos atingir um público muito maior, as oportunidades vão ser muito maiores. Vão ser exponenciais. A integração entre pessoas, o network entre empresas, CNPJs e CPFs vai ser de tal forma que nós vamos perder o controle do físico. Isso é um problema virtuoso muito bom, né? Não, você sai do limite dos membros e da rede de contato dos membros para a internet. Exatamente, é isso. Para o mar de oportunidades. É o mar de oportunidades. É uma vitrine gigantesca. Mundial. Né? E até nessa toada aí do problema virtuoso, acho que um ponto interessante também vai ser, através do digital, a gente conseguir gerar muito mais valor para o membro também. O membro é um ponto importante para nós. Por quê? Porque agora os encontros presenciais sempre vão ter ali um algo a mais para o membro. Ou ele vai ter acesso ali a pessoas importantes de um nicho específico, ou então ali a um palestrante, não vou falar celebridade, mas a uma pessoa ali que seja expoente de um ramo determinado, que vai conseguir trazer para ele muito mais conhecimento. Então, na pior das hipóteses ali, ele vai para casa no encontro presencial com mais conhecimento levado consigo. Eu acho isso de suma importância. Por quê? Porque, cara, todo encontro vai ser diferente. E isso é importante, né? Você não ficar ali na mesmice, você ter sempre trazendo coisas novas para agregar para qualquer um ali que participe do grupo. As reuniões vão ser muito mais temáticas. Exato. Dinâmicas. Né? Dinâmicas, exatamente isso. E até dando um spoilerzinho aqui, se é que vocês me permitem, dos próximos podcasts. Eu acho que nos podcasts a gente vai trazer temas relevantes demais para o mundo de hoje. Exato. Independente do nicho. Independente do nicho. Então, eu acho que o ponto do podcast, que é o FDX Play, é exatamente empresário falando para empresário. Então, sempre vai ser tocado um ponto aqui que é uma dor, é uma oportunidade. Então, acho que vale muito a pena a estrutura que nós montamos do podcast. Eu acho que faz todo sentido para o empresário, que é o nosso objetivo maior, sempre foi, o apoio ao empresário, seja ele num problema que ele está passando, ou numa oportunidade, ou no fomento de um negócio. Eu acho que a gente vai trazer aqui cases de sucesso, assuntos pertinentes ao momento de reestruturação empresarial, oportunidade de vendas, recuperação judicial. A gente vai trazer N assuntos aqui que eu acho que faz toda diferença para o mundo empresarial. Perfeito. Que o engraçado é que nós temos aqui, né, empresas, né, desde masoterapia, né, com o Maier, né, medicina que tem oriental, aqui medicina oriental, que faz aqui acupuntura, tem vários tratamentos, né, eu me lembrei aqui dessa, mas ele tem 2 clínicas, uma na Barra, outra em Ipanema, até uma empresa de tecnologia, empresa de construção civil, agência de viagem, quer dizer, nós temos uma diversidade muito grande, né, e todos fazendo negócio. E todos fazendo negócio. Então, o público consegue, quer o público, quer os empresários, conseguem encontrar dentro do FDX o que eles vão precisar, né, o que eles necessitam. Então, nós vamos atingir aqui... E você falou do Maier, foi bacana. Eu estava no Casa Shopping esses dias com um amigo meu que vende peças de madeira, tacos, pisos de madeira. Cara, a gente conversando, ele, cara, eu tô com uma dor insuportável no ombro, cara. Pô, falei, cara, peraí. Peguei o telefone, falei, cara, liga pra esse cara aqui que ele vai resolver. Ele falou, cara, eu tô há anos correndo atrás de um cara. Falei, cara, ele atende aqui do nosso lado, tá no downtown. Cara, marcou, acho que no outro dia ele já foi no Maier e já me falou, Rodrigo, cara, sensacional, na primeira sessão já saí de lá muito melhor e tal. Então isso tem um valor, isso traz muito valor à minha amizade com o cara. Sim. Ele vê que eu me preocupei com ele, com a dor dele. Né? Arranjou a solução, né, para ele no momento certo. Exatamente. Para aqueles que, desculpa, só complementando, para aqueles que estão conhecendo o FDX agora, né, a gente procura segmentar cada empresário com o seu
São um nome específico, isso é importante dizer. Para fazer valer a pena a permanência dele como membro, porque a gente vai focalizar nele, né? E ainda assim a gente consegue conciliar determinadas profissões que né, tem mais de um que segmento. tem um nicho. Por exemplo, a gente tem 2 contadores no grupo que se entenderam no que diz respeito a bloquear ali a atividade de empresas no lucro presumido e outro no simples. Né? Então, lucro presumido, real e simples. Exatamente isso, perfeito. Então, por mais que a gente procure segmentar as profissões ali dentro, ainda assim a gente consegue conciliar profissionais que atuam no mesmo ramo e que, acima de tudo, está valendo a pena para eles estarem ali dividindo a sua... O concorrente é um parceiro, né? Então, digamos que é a exclusividade do escopo. Exatamente. Perfeito. A exclusividade do escopo. E para nós, outros membros, faz toda a diferença. Eles fizeram, na minha opinião, uma das melhores reuniões do ano passado, foi a explicação deles sobre imposto de renda. Fez todo sentido. Era na época de imposto de renda, eles fizeram uma baita explanação sobre isso, e é muito pertinente. Eu, por exemplo, não entendo nada. Sim. Então, se você não tiver uma oportunidade ali, tiver uma pessoa da sua extrema confiança para te assessorar naquilo ali, eu lembro muito bem que, cara, foi assim, sei lá, 20, 30 minutos só de dúvidas, né? Eles esclarecendo dúvidas e só tinha empresário na mesa. Foi quase o mesmo tempo da apresentação, foi de dúvidas também. Exatamente. Exato. E assim, até pro meu ramo mesmo, da advocacia, eu tenho o meu nicho de atuação, né? Hoje, eu estou sendo o único advogado do grupo. Então, para você, advogado que está vendo aí o nosso podcast, fica o convite, porque para mim eu tenho parceria com diversos... Isso já é um corte. Olha para a câmera, Cabral, olha para a câmera. Você é advogado, dependendo do seu nicho. Advogado tem um trabalhista, tributarista, fiscal... O meu foco é civil, trabalhista e consumidor, cara. Eu tenho várias parcerias com o escritório criminal que me passa toda a demanda dele de civil consumidor. Da mesma forma, um advogado que é até trabalhista, mas não faz civil consumidor. Eu tenho essa parceria. Então, advogado para mim no grupo ali, para mim seria... Isso acontece também para o ramo do advogado, para o ramo, por exemplo, da Operplano, por exemplo, acontece o ramo de facility, manutenção técnica. A Operplano atua em manutenção técnica. A outra empresa que estava conosco, eu não me lembro o nome, a Esquematiza era mais facility, né? Então tem uma diferença, como na tua parte de seguros também, Gabriel, que era importante também explicar isso, né? Sim, até lá hoje, né? Eu, assim como o Cabral, eu sou advogado, mas hoje no FDX eu tenho também uma corretora de seguros. O meu segmento é mais voltado para o segmento de vida. Então, eu trabalho muito ali vida, saúde, previdência privada, sucessão patrimonial, propriamente dita. E tem um outro corretor, que é até um dos sócios também que não pôde estar presente aqui hoje, que é o Almir. O Almir trabalha o seguro de bens. Então, assim, ele trabalha com ramos alimentares, seguro de obra, enfim, seguro alto. Então, tudo que não for pessoas, o Almir trabalha. O que for voltado para pessoas, sou eu que trabalho. E a gente consegue conviver normalmente. E ainda temos outro membro. Ainda tem mais um, que é o Humberto, que também é um corretor de seguros. Ele é mais específico, né? Então ele fica especificamente ali com vida, principalmente coberturas em vida. Exatamente. Então assim, a gente conseguiu segmentar em 3. O escopo tem os dois como parceiro, o Almir principalmente. O Almir, assim, ele faz muita indicação para mim, assim como eu faço para ele. Conseguimos conviver normalmente e, assim, pensar, né, entre aspas, num concorrente como um parceiro seu. Você tem que saber utilizar ali o teu concorrente, porque às vezes ele pode te catapultar. Sinergia. É sinergia. Exato. Sinergia é importante. Trazendo aqui para o empresário que ainda não conhece o FDX, aqui você vai ter assim 3 pilares fundamentais, né? Que é o suporte. A gente dá o suporte para todo mundo. Conhecimento. Daqui para frente, então, né, os nossos encontros presenciais vão trazer muito conhecimento pro empresário e, principalmente, oportunidade. A gente tem um ecossistema de oportunidades muito eficiente. Tanto é que não é à toa que a gente a gente fechou 14 milhões em negócios em menos de 5 anos e a gente tem 80 milhões na rua para serem fechados. Alguns com ticket maior, outros com ticket menor, mas são 80 milhões em negócios pulverizados, de empresas que vão desde o segmento de construção civil até a área jurídica, a área securitária, saúde, informática, enfim, viagens, os mais variados possíveis. Então, assim, suporte, conhecimento e oportunidade você vai ter que, com certeza, dentro do FDX, né? Podemos, assim, arrematar falando e você vê, Gabriel, que faz todo sentido. Claro, você tem ali os que a gente chama de carregadores de piano, que tem, na verdade, tem os tickets médios maiores do grupo. Mas você vê, se você pegar para analisar, o Renato é um puta case de sucesso do grupo. Sim.
Toda reunião tem alguém elogiando o Renato, que é Ele é o mais agente de elogiado viagens. disparado. Porque você tem um agente de viagem que emite o check-in, que se preocupa contigo. Ele te liga pra saber se você chegou bem, ele resolve. Cara, Ele achou minha mala já. Cara, eu fiz um cruzeiro, ele vai até brigar comigo, porque ele falou, Ladeira, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, mas eu vou contar agora, depois tu se vira. Quase ninguém vai ver, pô, tranquilo. Cara, eu fechei um cruzeiro com ele final do ano retrasado. Cara, depois que a gente se alertou, a gente nunca tinha feito, foi o primeiro cruzeiro que a gente fez. Cara, a gente se alertou, minha mulher falou assim, cara, eu não vou conseguir ficar numa cabine que não tenha vista com nada. Cara, liguei pra ele conseguiu me colocar numa cabine com varanda, não paguei nada além disso. E ele se preocupou, Ladeira, conseguiu resolver? Vê aí, se não conseguir, me fala, me liga. Então, assim, você ter esse tipo de atendimento, de serviço, do que propriamente você entrar num aplicativo desses que existe um monte, num booking da vida, que você não consegue falar com ninguém, você vai falar com um robô ali que vai te dar um atendimento frio, faz muita diferença. Não, é fundamental, Renato. Eu viajei também várias vezes com ele, também comprando, pô, em pleno dia 31, dia 1º, ele mandando check-in para mim, e eu recebendo check-in no meu telefone, sem me preocupar com nada. O Renato fantástico. Eu tive um caso com ele que foi impressionante. Eu viajei, até que foi dentro do Brasil, não foi nem uma viagem para fora, e uma das malas foi extraviada. Sendo que eu tinha feito uma conexão, eu tinha ido para Goiás ali, né, pro Hot Park, aí fiz a conexão em Confins, em Minas, e a mala não foi de Minas para Goiás. Cheguei lá, a mala não estava na esteira, e aí liguei pro Renato. Falei, Renato, olha só, a mala não chegou e tal. Não, calma aí que eu vou ver o que eu consigo fazer. E ao mesmo tempo, até porque a mala foi extraviada, eu tive que assinar, né, no balcão, no guichê da companhia aérea, tive que assinar um formulário dizendo que a mala foi extraviada, dizendo o que tinha na mala e tudo. O Renato conseguiu achar a mala primeiro que a companhia. Isso eu achei, assim, a parada mais fenomenal. Eu falei, como você sozinho conseguiu achar a mala e a companhia aérea, né, que tem 300 mil funcionários, não conseguiu. Aí ele falou, pô, porque eu consegui falar com a pessoa certa. Aí que entra também. Iguatemi Viagens. A gente sempre volta pra mesma... Iguatemi Viagens. Iguatemi Viagens. Aí, ó. Não esquece-me não, quero aquele desconto, hein? Patrocínio 0800. Exato, 0800. E foi impressionante. Ele falou, não, porque eu conheço uma pessoa lá, mas é muito legal, Renato. O Renato, ele foi executivo de empresa aérea por muito tempo, então ele conhece muita gente dentro do setor. Ele falou, não, eu tinha o telefone da pessoa certa. Aí volta porque a gente estava falando desde o início aqui, né? Você conhecer as pessoas certas, fazer as conexões certas. Agora vocês vejam bem, a nossa conversa aqui, falando de forma descontraída, sem nenhum roteiro, não temos nada escrito, não estamos seguindo nada, e nós vamos começando a falar em todas as empresas de forma muito tranquila. A gente muito, exatamente, que nós utilizamos o serviço de empresas, contratamos, fazemos relacionamento de negócio e as coisas acontecem. Somos clientes, prestadores de serviço, prestadores e clientes. Então, quando você indica, o feedback é sempre positivo, é sempre bom. Então, flui muito fácil. Até trazendo aqui, nós somos 6 hoje, né? 6 fundadores. Os 2 que não puderam estar aqui hoje, o Almir e o Thiago, eles são impressionantes também. O Almir eu nunca vi. O cara é mais rápido que qualquer computador mesmo. O Almir é o nosso showman. Vai fazer um seguro com ele. Almir, tá aqui o documento. Tá bom, aqui já tá preocupo. Como assim, cara? É muito rápido. Inclusive é engraçado que na empresa, né, nós pertencemos a um grupo e às vezes, né, tem questões de compliance, verificar, e o Almir em todas as cotações, nunca houve uma cotação que ele ficasse acima. Pelo contrário, sempre abaixo. Eu só tenho um seguro que faz parte de um amigo nosso de família, que é com um tal amigo, que eu falei que mesmo o Almir, não posso tirar esse seguro dele. E o Almir foi o primeiro. Não tira, que ele também é meu amigo, continua. É o único carro que não tem. Agora, carro da empresa, meu carro sempre é o Almir. Porque ele apresenta o preço mais baixo. Não só por ser amigo. E o mais impressionante é o seguinte, cara, ele te manda assim, cara, quarta-feira tá vencendo o seguro da Saveiro, número tal. Já fiz aqui, a melhor cotação é essa, tá tantos % mais barato do que ano passado. É fantástico. No cartão da Porto em 12 vezes. Isso aí é mais até mais do seu preço. Tu fala assim, ok. Eu posso dar só um fato curioso desse do Almir. Ele evidentemente, ele que é o meu corretor dos meus 2 carros, né? E eu tinha dado um cartão para ele para passar o seguro. Essa história é genial. Essa é incrível. É os 565. E aí eu não tinha desbloqueado o cartão no cartão novo, cara. Então, evidentemente, eu passei para ele foi passar, o cartão não passou, que não estava desbloqueado, né? E eu me despreocupei. Porra, depois, reunião para lá, para cá, fui pegar meu telefone. Aí eu tô vendo as mensagens dele. Ele, irmão, o cartão não tá passando.
Mas fica tranquilo que eu já passei no meu cartão de crédito. Mas corretor é bom. Mas o Almir é fantástico. Não, o Almir o Almir, dispensa comentários, ele é rápido, cara. Hoje em dia todo mundo faz, agora tá na moda, né? Inteligência artificial. Você vai criar aqui um agente de inteligência para poder te atender e tal. Cara, o Almir é mais rápido do que qualquer inteligência. Eu nunca vi isso, cara. Esquece. Mas seguindo aqui esse caminho, né? Para não ser redundante, mas pegando aqui, por exemplo, a gente pegou o Almir e o Thiago. O Thiago é ZSEC, nasce com o FDX. Sim, exatamente. São trigêmeos. Exatamente. FDX, Souza Cabral, advogado associado. A ZSEC nasce também. Que era importante também falar um pouquinho do Thiago aqui, da ZSEC também. O Thiago é seriedade em pessoa, nunca vi, cara. O cara, assim, ponta firme, tá sempre disponível, né? Uma presteza absurda e com serviço muito bom, né? E o Thiago, o que eu vejo muito, a gente frequenta muito condomínio, né, Márcio? Exato. Então eu vejo assim, o Thiago tem um trabalho desafiador demais, porque ele tem muita concorrência e concorre com pessoas, funcionário liberal que vai lá, compra uma câmera e vai lá pendurar num... Porque a gente conhece, o cara que tem a Fiorina escada, né? Exatamente. A gente conhece que tem condomínios e condomínios. Claro, logicamente, a maioria dos condomínios, graças a Deus, só que na hora da fazem questão de ter um bom atendimento, prezam por empresas sérias. Mas a gente sabe que tem aqueles condomínios que contrata o Fiorina e escada, exatamente o que o Gaé falou. E o Thiago, assim... O Thiago é muito técnico, ele sabe muito o que está falando e é exatamente isso, é o pós-venda, né? Exatamente, que é o mais importante. É num domingo, quando o portão dá um problema, quando o alarme dá um problema, o Thiago tem a empresa dele, os plantonistas a trabalhar e assegurar o problema e resolver o problema. E hoje ele tem uma central de monitoramento que ele sabe que deu problema numa câmera num condomínio lá no Meier. Na central dele acusa que essa câmera está com problema. Isso é genial. O salto qualitativo da empresa do Thiago é também uma coisa... É gigante. É impressionante como ele surge de forma muito pequena, muito micro, né, no início, e hoje a capacidade técnica de assistência que ele tem, e que nós podemos indicar para grandes condomínios, que ele está em grandes condomínios aqui da Barra, vários condomínios clube. Ele tem projetista próprio hoje em dia. Ele já levou alguns síndicos dele lá como convidados no grupo, e os síndicos elogiam muito ele. Ele tem muita confiança dos síndicos que ele tirando a parte da ZSEC, falando do Thiago como um dos nossos sócios no FDX, se hoje a gente está falando aqui de milhões de negócios gerados, em milhões de negócios... Ele que mensura. Ele que é o cara que... É o pai da tecnologia. Exato. É o nosso Power BI. Exatamente. O Thiago ali, cara, no início, eu sempre brincava com ele, né? Óbvio, né? Sem nenhuma conotação pejorativa, falava, pô, Thiago, você que é o nosso Zé Planilha e tal. A gente começou com planilha, aí ele falou, planilha, mudou pro Power BI, agora ele tá com software que é melhor que o Power BI. Então, assim, ele mesmo, dentro da mensuração dos números que ele faz do grupo, ele tá sempre evoluindo e sempre trazendo mais facilidade. E o carinho, a atenção, a paciência que ele tem com todos os membros, né? Conversando, explicando. O Thiago ele fez uma parceria fantástica com a Márcia, né, cara? A parte de cabeamento, essas coisas, eles têm uma parceria que dá se complementar. A sinergia que exatamente. Acho que foi muito bacana. A Marcinha, não, como diz o Faustão, não só no pessoal, mas no profissional. Cara, a Márcia é um case que eu acho que vale a pena a gente falar, porque a Márcia, na minha opinião, é a figura daquela... Cara, essa aqui entendeu o FDX. A Márcia não perde um almoço, não perde um tênis, não perde um Outback. A Márcia é aquela que... Cara, virou amiga de frequentar nossas casas, frequentar as nossas festas, entendeu como é que funciona o FDX. Pode falar. Não, eu acho exatamente isso. E presta um serviço que todo mundo precisa, que é o serviço de TI, de parte de informática, e que pouca gente entende, eu principalmente não entendo nada. Então, pô, ela presta um serviço, cara, ela vai lá, ela faz uma avaliação gratuita de todas as tuas máquinas, ela diz o que precisa, pô, ela pega o teu computador em casa, devolve, cara, isso não tem preço. E não só quando presta, ela também tira dúvidas, né? Isso é bem importante, não é? FDX, às vezes, nós não temos ela como prestador, mas, pô, pega um telefone, liga pra Marcinha para tirar uma dúvida e ajudar. E ela presta esse serviço também ajudando, apoiando. O FDX é bom para isso, é tal conexão que existe entre as empresas. Exato, e não só nessa parte também, a parte de informática por si só, né? Ela vai ser agora responsável pelo nosso site. Então, assim, não só na parte estrutural ali do cabeamento, da parte do TI, mas também nessa parte mais, vamos dizer assim, mais fina ali da informática, ela consegue... O site da Ladeira Martins também foi feito... Não só o hardware, mas também o software, exatamente, né? E ela faz também com uma maestria impressionante, né? Tem ali toda a equipe dela também, que são ótimos, dois já fizeram visita a mim lá quando eu precisei, e assim, ela foi o que você falou, ela entendeu bem como funciona o FDX, entendeu a dinâmica, e você vê, cara, para ela vai ser sempre ali dali para cima, então ela vai sempre conseguir surfar na onda que o FDX surfar. O mais bacana é a forma, a forma como ela chega no grupo, né? Nós tivemos alguns movimentos externos
em termos de tentar tirar um pouco o FDX da barra, a gente esticou muito lá na Tijuca. Estrategicamente, a gente voltou com a barra e nesse movimento que a gente fez, veio a Márcia. Ela veio junto com a gente. Nesse movimento que a gente fez da Tijuca, veio o Paulo, que é o Caio. membro que mais gerou negócio em termos de valores. Hoje foi substituído pelo Caio, né? Muita maestria. Questão empresarial deles ali. Então, são fatos que são bacanas. A empresa do Paulo é uma das empresas também que está fora da geografia do Rio, né? Ela está em Minas Gerais. Tem Brasília. Está abrindo agora, está em Juiz de Fora. A gente tem um outro caso também agora, que é um membro até mais novo, mas também que ele conseguiu se adequar, se adaptar ao FDX de maneira muito rápida, que é o Fábio. O Fábio, ele leva com ele a Demicon, que é uma empresa também gigantesca que está no Brasil todo, e ele também está lá no Rio F Small, que é de um outro membro também, né? Que gera ali. E está desmistificando a coisa do consórcio. Porque o consórcio é uma coisa que poucas pessoas entendem. Eu sou um cara que entendo muito pouco de consórcio. Exato. Né? E ele tem desmistificado muito o consórcio e tem atraído membros nossos para dentro do consórcio com produtos que o consórcio tem. Exato. Forma variada. Todo mundo acha que o consórcio é para carro, imóvel e acabou ali, né? Acabou o escopo. Isso também vem muito da herança ali do consórcio vendido principalmente ali pelos bancões, né? Então, ele consegue desmistificar e trazer o consórcio ali como uma ferramenta financeira que pode te ajudar. Principalmente aqui, a gente pensando num cenário de juros agora exorbitantes, que devem subir mais um pouquinho antes de começarem a cair. Então, o consórcio pode ser uma alternativa. E o Fábio, ele é economista. Então, assim, ele consegue trazer de uma maneira... ele consegue ser brilhante ao mesmo tempo explicando, técnico e trazendo de uma forma simples ali. Pô, já tá dando spoiler de episódio de podcast. Ele vai vir aqui, ele vai conversar com a gente. E até já pegando o gancho aqui que você trouxe... Vai vir o Fábio e o Tadeu Schmidt, né? Que é o garoto propaganda. Aí eu quero ver o poder de influência do Fábio para conseguir trazer o Tadeu Schmidt. Vamos ver. Mas tá dando um spoiler já agora dos próximos episódios. Alguns já tem fechados, outros a gente está em negociação para poder trazer. Mas a gente vai falar primeiramente de temas que são caros ali a toda e qualquer empresa. Então a gente vai ter um podcast aqui específico sobre vendas, e aí vendas não questão de prospecção, aquela prospecção ativa, mas vendas como um todo. Vendas é uma ciência. Então a gente vai trazer aqui um profissional do mais alto gabarito, né, bom demais. Vamos falar também sobre um problema, aí no caso é um problema, né, que acomete aqui o Rio de Janeiro, infelizmente, que é o tema da segurança. A gente vai trazer um profissional especialista aqui em segurança, tanto pública quanto privada. Então assim, vai ser um podcast bem bacana. Além deles, a gente vai trazer um advogado, né, que é o Bruno, que já está fechado também. Ele vai falar sobre toda a questão de recuperação de empresas, seja essa recuperação judicial, extrajudicial, no ponto antes de você pensar em entrar numa qualquer tipo de reforma judicial. A gente vai trazer também qual é o último que está fechado, agora fugiu. Sucesso, que eu conheci, tenho o maior orgulho de ver o crescimento dele. Eu conheci ele como técnico de segurança do trabalho e hoje é dono de uma das maiores marcas de franquias de pizza, que é o Rodrigo da Suburbanos. Verdade. Rodrigo tá aqui com a gente. Eu acho uma marca super descolada, uma marca que está na boca de todo mundo, já expandiu, já chegou em Maringá. Eu vi essa semana, fiquei super feliz. Bacana. Que eu vi que eles estão em Maringá, cresceram muito em São Paulo, e vender pizza, carioca vendendo pizza em São Paulo é coisa difícil demais. Os paulistas viram a cara para nossa pizza aqui, né? Paulistas são os italianos do Brasil. Né? Igual a gente fala de praia aqui, eles falam de pizza lá. É difícil, cara. É difícil eu sou viciado em pizza suburbano. Você, além da qualidade, cara, é impressionante o quanto que eles são rápidos para entregar. Eles são assim, cara, líderes no iFood, eles conseguiram buscar um jeito. Não tem outro igual. Para mim, eu sou consumidor do suburbano. Vem muita coisa boa então aí, né, Gabriel? Não, vem. Até fazendo aqui só um adendo do Bruno, ele vai falar tanto de recuperação de empresas, tanto na esfera judicial e extrajudicial, isso aí já partindo ali mais para o escopo ali do Poder Judiciário, como também reestruturação de empresas. Então, antes de chegar nessa etapa ali da recuperação, ele vai falar com a gente também sobre isso, e vai vir também o Bruno da Suburbanos, Rodrigo da Suburbanos, aí vai ser um case de sucesso, né? Empreendedores, né, cariocas, que são um case de sucesso que vão servir também de espelho, né, para todos os empresários que vão aqui. E já vou deixar um spoiler, o escritório da Suburbanos é aqui no O2. Então, no dia que a gente for gravar, bota umas pizzas aqui, bota o pessoal da produção, o pessoal aqui da produção olhando aqui. Por favor, Rodrigo, por favor. Mesmo que eu não venha compor a mesa, eu vou ficar sentado ali. Vai ter plateia e tudo.
Bom, pessoal, queria agradecer muito aqui pelo tempo de vocês, tá bom? Márcio, Rodrigo, Carlos, foi muito bom ter esse primeiro episódio aqui, esse nosso piloto, né, na companhia de vocês aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso bebê, né, sobre o nosso filho, que agora já tá chegando ali, daqui a pouco ele já vai entrar aqui naquela fase ali já de pré-adolescente, tá fazendo 5 aninhos agora, mais 5 anos ali ele já entra ali na fase da pré-adolescência e que ele se torne, né, um grande adulto, né, que a gente possa falar do FDX aqui por mais 5, 10, 15, 20 anos que sejam. Uma nova fase se inicia agora, né, a gente saindo um pouquinho do offline, vindo agora para essa esfera digital, para conseguirmos levar a cultura do FDX para muito mais empresários, tá bom? Foi um prazer tê-los aqui conosco. Para quem está em casa nos assistindo, fica o convite aqui. Você quer conhecer mais o FDX está no Instagram, @FDXNetworking, no LinkedIn também, FDX Networking, e também temos nosso site, www.fdxnetworking.com, tá? É sem o BR, e caso você queira participar de alguma reunião nossa, tanto no Instagram como no site, você consegue acessar um formulário para poder se inscrever para uma reunião futura nossa, tá certo? A gente tem no Facebook também. Tem Facebook Tem também? Facebook também. Tá ativo aí no Facebook? O Cabral é da época do Facebook. É porque as minhas postagens no Facebook, que eu ainda uso o Facebook, só não uso o Orkut porque acabaram com o Orkut. Coisa a idade. Mas tá vendo? Então aqui, fazendo lá dentro no Facebook também. E nós temos o canal no YouTube também. Isso, o canal no YouTube sendo inaugurado hoje aqui também, em todos eles, FDX Network. Então, ó, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, sinal de fumaça, qualquer coisa que você precisa ali para poder achar o FDX Networking, @FDX Networking. Tá bom? Em todas as redes. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.